Representando os produtores, a CNA, deputado, prazer. A gente quer nos posicionar extremamente contra essa mudança. Porque numa cadeia que vem funcionando há décadas de uma maneira tão eficiente, que evoluiu, né, evoluiu tanto, um crescimento que todo mundo sabe, o crescimento de produção que nós tivemos, e agora o objetivo de uma eventual melhoria da cadeia vai cair, com certeza, no colo do produtor ou no lombo do produtor. E nós não podemos concordar com isso. Esse padrão, o modus operandi aí em todo a cadeia tem ocorrido e aí há muito tempo de uma maneira. O produtor é o primeiro a ser penalizado, principalmente os produtores pequenos, aqueles que não têm infraestrutura, e o próprio trabalhador, porque se nós temos estimamos aí uma perda, uma evaporação de produto de em torno de 3 milhões de toneladas, isso aí pode gerar 4, 5 bilhões de reais, esse dinheiro sai da comunidade. Esse dinheiro some da comunidade. Isso, toda a economia perde, porque se cada R$1 que é gerado lá no município, lá no pequeno município, ele consegue gerar em até 5 vezes na economia, você vê o tamanho da perda. Não é só o produtor que perde com isso, toda a comunidade perde, né? E o restante da cadeia, aparentemente, vai ganhar, né? Isso que nós estamos percebendo. O restante da cadeia, todo mundo vai ganhar. Sem uma contrapartida, quando o produtor entrega o seu produto com umidade de 8%, 10%, que é muito comum. 8%, 10%, 11%. Isso é comum. O produtor começa a colher com 18% e termina, eventualmente, com 8%, 10% e daí? Esse serviço, isso aí é um prejuízo produtor, e o que sai do produtor vai para onde? Vai para qual elo da cadeia? Certo? Aceitar essa mudança gera um prejuízo medonho, então, para os produtores. A CNA, sem contar que para fazer o processo de secagem, para trazer a 13%, nós vamos... Primeiro, o produtor vai ter que usar, eventualmente, mais herbicidas para fazer a uniformização da lavoura. Certo? Mais herbicidas de maturação, os herbicidas de dessecação da lavoura para ela ficar mais padronizada. É mais energia que se gasta de lenha, energia fóssil e tal, para fazer esse processo de secagem. Então, isso tudo cai no colo do produtor. O setor precisa discutir uma forma de compensação, né? Uma forma de compensação para que toda a cadeia ganhe com esse processo. Isso que é o que nós esperamos. A CNA e todas as federações, com certeza, estão abertas à discussão. Estamos aqui presentes, já participamos de outras negociações, outras discussões, no sentido de que não venha para o colo do produtor esse custo, esse ônus. Toda a cadeia, percebemos que toda a cadeia está consumindo uma energia, um recurso e um trabalho para discutir uma coisa interna que a gente já tem notícias que a China parece que deu uma recuada e tal, existe a possibilidade de continuar. Eu acho que a cadeia toda ganharia muito mais com isso se a gente fosse discutir pautas que interferem diretamente a todos, como é a pauta sanitária que eles nos impõem, né? A questão de ativos que eventualmente estão sempre proibidos, né? Estão sempre querendo proibir, e a barreira e a lei europeia de desmatamento zero, que é uma pedra no sapato de todos os elos da cadeia, certo?
agradeço a oportunidade e digo que nós precisamos estar fortes, a cadeia tem que estar muito forte, e ninguém ganha quando enfraquece um elo da cadeia. Muito obrigado. Fomos agraciados pelo convite da CNA para estar falando sobre a parte de umidade, mas para isso precisamos contextualizar de um modo geral como que vai ser, como que foi discutido, como que é construído esses padrões. Bom, só para entender os dispositivos legais, talvez o Ministério possa estar falando melhor sobre isso, mas nós temos uma lei estabelecida que determina a classificação vegetal em todo o território nacional, e dentro dessa lei existem os atos normativos que regulamentam os padrões oficiais de classificação e a construção de novos padrões, revisões ou alterações parciais. Pois bem, esta portaria 381, ela estabelece alguns critérios para a construção desses padrões. Então, é importante salientar que esses critérios eles se dão analisando o que o mercado nacional e internacional gera de demanda, quais são as adequações desses padrões em relação ao uso nacional ou internacional, a questão muito importante, que traz a segurança do alimento, né, que está contemplado nesses padrões nacionais, e que eu acho que devemos salientar, ele constitui sobre um instrumento auxiliar para a comercialização do produto em questão ao qual ele regulamenta. Aqui é só lembrando, porque provavelmente vai aparecer o tema de desconto, nós temos uma lei de armazenagem, essa lei ela estabelece a certificação de unidades armazenadoras, inclusive ela constrói aí procedimentos, regulamentos, como que deve ser aplicado esses descontos e esses procedimentos, e é interessante que a instrução normativa da certificação ela faz um link justamente com os padrões nacionais vigentes ao qual os armazéns devem seguir. Isso tudo é feito por auditoria, regulamentada pela instrução normativa do MAPA. Bom, como que funciona essa questão da classificação? Aqui nós colocamos os padrões de qualidade, eles auxiliam os contratos. Colocamos exceção do milho, porque o milho, deputado, ele apenas na parametrização de qualidade que é diferente em relação ao que se faz para a soja. O restante é todo, os conceitos utilizados, os procedimentos, o modo operante da classificação, ele é regido conforme o regramento da qualidade editada pelo Ministério da Agricultura. Tomei a liberdade, Nassar, de estar usando aqui exemplos de contrato da ANEC, para provar que esses instrumentos de qualidade eles são utilizados dentro dos contratos de compra e venda do produto. Isso aqui é um exemplo de um contrato de exportação, onde está selecionado ali, faz a menção da instrução normativa de qualidade que é aprovado pelo Ministério da Agricultura, a vigente da soja 11 a 37, o contrato 42 da mesma maneira, e o contrato de milho também faz referência em relação à instrução normativa vigente editada pelo Ministério da Agricultura. Então, os contratos hoje eles se baseiam sobre o que o Ministério da Agricultura edita de regulamento técnico e padrão oficial de classificação. Como que funciona essa operação? Nós temos lá duas modalidades básicas de contrato. Aquele que vem ser retirado na fazenda ou no armazém do produtor, ou no armazém de origem, e aquele que é posto. Essa classificação ela é realizada por empresas contratadas pelas trades. Essas empresas elas têm lá quadros de profissionais nem sempre habilitados, né? Aí talvez o Ministério possa explicar melhor, que existe para o Ministério, o classificador oficial, ele é aquele que faz o curso homologado pelo Ministério da Agricultura, ele passa por treinamento, estes cursos são homologados, ou seja, são autorizados para que ocorra. E o quadro de colaboradores desses profissionais das originadoras nem sempre tem essa qualificação. Aqui é um exemplo de como funciona o início dos trabalhos da classificação de origem, né? Lembrando, todo o procedimento utilizado, desde a amostragem, preparo da amostra, análise, edição do documento de um laudo com o resultado final, ele está estabelecido dentro dos regramentos
dos padrões oficiais de classificação. O doutor Hugo também pode lembrar, na fala dele, nós temos aproximadamente 80 padrões regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Aqui é uma retirada de amostra nos terminais, o preparo da amostra, a homogeneização, o quarteamento. Aqui já é a análise em si, o peso da amostra de trabalho, a leitura de umidade. Então, quais são as variáveis que são analisadas nessa classificação? Matéria estranha e impureza, umidade e defeitos ou avariados. Isso compõe a análise da classificação vegetal em todo o território nacional. Isso aqui é um exemplo dos parâmetros de qualidade, né? É um referencial fotográfico, onde tem os avariados. E na revisão da soja, desde 2016, a ProSoja Mato Grosso ela fez uma demanda para o Ministério da Agricultura de estudos provenientes desde 2007, levantando dados sobre qual seria o reflexo do processo fermentativo na soja, logo em seguida que o padrão da IN 11 foi aprovado. Pois bem, o Ministério, em 2018, ele recebeu essas demandas, ele estudou, deferiu este processo, e, em 2021, iniciou-se os trabalhos para a mudança desse padrão. Mas nós tivemos uma surpresa neste tempo. A China protocola o seu pedido na OMC, falando que ela estaria mudando o seu padrão de compra. Então, isso realmente houve uma mudança no cenário da construção do padrão. O Ministério procurou informações, o doutor Hugo está aqui para esclarecer sobre isso. Foi feita uma análise de impacto regulatório, né? Essa análise de impacto regulatório ela tem a função de perceber o que realmente precisa de mudança e se essas mudanças vão ser significativas para o reflexo da qualidade e da comercialização, e o que foi proposto na consulta pública aberta em 2022, excelentíssimo, novos conceitos de avariados, referência de óleo e proteína, limite de tolerância de avariados e redução do percentual de umidade. Pois bem, o Ministério, dentro da sua responsabilidade, ele construiu 2 seminários para aprofundar as discussões daqueles pontos que seriam mais polêmicos com todos os setores. O primeiro seminário ocorreu em setembro de 2022 e o segundo em novembro de 2022, trazendo aí todos os setores, explanando sobre quais eram as suas visões em relação ao que estava proposto na consulta pública. No final de outubro, início de novembro deste ano, o Ministério marca a reunião nacional, que é um instrumento de aprovação deste padrão, onde todos os participantes têm a oportunidade de estar expressando e contribuindo para a melhoria do padrão. Pontos positivos. Não temos dúvida, a melhoria dos conceitos. Nós temos muitos produtores aqui, vocês podem até relatar de forma bastante concisa que existe um grande problema na interpretação dos avariados. Aquele soja que não é avariado, o classificador da originação diz que está avariado e o produtor acaba perdendo. Então, esses conceitos eles foram melhor descritos, ou seja, a subjetividade dele reduziu, no meu entendimento. Houve uma flexibilização nos percentuais de tolerância, porque a tabela ela saiu de um padrão único, padrão básico, para 4 tipos, distribuído tipo 1, 2, 3 e fora de tipo, e há também um instrumento dentro deste regramento que seria a possibilidade da aplicação de ágio e deságio. De forma negativa, não há garantia por parte do comprador sobre qual tipo irá comprar. Isso é um fato. O mercado não nos sinalizou ainda qual tipo será a prioridade dele. A umidade não foi ponto pacífico entre setores. Estamos aqui para discutir exatamente isso. Não garante a possibilidade que essa classificação seja feita por profissional responsável, habilitado. E
há sérios riscos dos padrões de compra serem reformulados pelos compradores. Por quê? Porque dentro da exigência da classificação obrigatória, nós temos 3 condições que é necessário a classificação obrigatória. A compra e venda, destinado diretamente à alimentação humana, a compra e venda do poder público e a internalização de produtos. Então, essa operação do negócio de soja e milho, ele fica à parte. No meu entendimento, a legislação ela traz obrigatoriedade, mas ela não traz desobrigação. Então, há, como eu mostrei anteriormente para vocês, todos os contratos de compra e venda, seja para a indústria, etanol, biodiesel, seja para qual for, se usa como referência os padrões nacionais de classificação. E na umidade, deputado? As questões da umidade. O ponto positivo, isso é pacífico. Inclusive, os professores vão dizer aqui, em termos de conservação, nós não temos dúvida que a umidade para 13% ela é positiva. Mas e os pontos negativos? Além dessa variável ocorrer o incremento maior por ponto, esta perda ela começa num déficit de 1,15 por ponto. 1,15. Então, não é 1 para 1. E a segunda questão negativa, a redução de mais um ponto percentual acarretará no prolongamento das filas de descarga. Por quê? Porque os senhores sabem melhor do que eu, nós temos um déficit de armazenamento de aproximadamente 80 milhões de toneladas. Essa rede de armazenamento, 30% apenas dela está na mão de produtores, ou seja, o produtor brasileiro está na mão de terceiro, 70% vai entregar para um terceiro, e essa redução de ponto ela vai trazer um colapso no sistema, porque vai haver uma demora maior na entrega dessas cargas. Essas cargas, tem alguns municípios de Mato Grosso que leva até 4 dias para descarregar uma carga de colheita. E isso acelera o processo fermentativo, por quê? Porque ao longo dos anos de colheita nós estamos vindo com alto índice de umidade. Teve época no estado de Mato Grosso que nós colhemos soja com 35%. Inclusive, teve municípios que algumas redes armazenadoras terceiras nem quiseram receber essa soja, porque não queria fazer, não tinha tempo para fazer esse tratamento, essa padronização. Pois bem, a tabela superior é o que é vigente hoje, a de baixo é o que foi aprovado, e a tabela aprovada, ela, como eu disse anteriormente, ela tem lá um range, né, uma parametrização de 4 tipos, e eu pontuei o tipo 2, porque ele seria aproximadamente o que nós temos vigente hoje no padrão da qualidade pela IN11. Era isso que eu tinha que falar, muito obrigado, e me coloco à disposição.